Uma outra pregação do pastor João Branco era uma certa mulher. Uma certa mulher. Não era samaritana. Não lembro qual foi. A Bíblia fala. É uma mulher Do fluxo de sangue, né? Pastor, uma pergunta daqui sobre o tema do lançamento do seu livro. Mas o tema. Isso é outra assunto, mas a gente fala. Já foi falado semana passada aqui, é a doutrina social bíblica, mas não tem ainda data para lançar. O André Moreira. André. André, sempre você, né? Pergunta para ele quando é que ele vem para cá. Ele falou que veio para cá, para São Paulo, nunca veio. Espero que eu. Meu irmão André, eu comprei a apostila da escola bíblica para mandar para o irmão, mas eu quero entregar para o senhor pessoalmente. Bom, irmãos, nós vamos estudar hoje sobre advertências contra o adultério, na continuidade do estudo do livro de Provérbios. É verdade que no nosso segundo trimestre nós já estudamos sobre esse assunto, a lição 6, se não me engano. O pastor José Serafim que deu essa lição sobre a infidelidade conjugal. Mas por que então tratar desse assunto? Porque nos conselhos paternais, na introdução do livro de Provérbios, nos lembram que semana passada nós vimos que o livro de Provérbios pode ser dividido em 4 partes principais, e a primeira parte são chamados conselhos paternais. Os conselhos paternais, que são aqueles discursos do filho ao filho meu, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Então são conselhos de pai para filho. Salomão começa o seu livro dando conselhos. E o assunto da moralidade sexual, o assunto do adultério e da pureza sexual, é um assunto que ocupa 3 discursos desses 13 discursos. É um assunto recorrente no livro de Provérbios. Daí porque o pastor José Gonçalves, como ele tinha que pensar os principais temas do livro de Provérbios, ele nos fala deste tema, apesar de já ter sido estudado no segundo trimestre. E é um assunto extremamente importante, porque é um assunto que lamentavelmente tem tomado conta de muitos casos na igreja. Essa libertinagem sexual tem invadido as igrejas nos dias de hoje. Isso não é para menos, porque Jesus mesmo disse que nos últimos dias, nos dias próximos à sua vinda, nós viveríamos como os dias de Noé. E lá nos dias de Noé, o próprio Jesus disse: eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, uma das características dos dias de Noé era o hedonismo, ou seja, o prazer a todo custo, a filosofia pelo prazer, mesmo que isso representasse o aviltamento e o desprezo da instituição do casamento. E é precisamente isso que acontecia nos dias de Noé e que acontece em nossos dias para cumprimento da palavra de Deus. Mas Salomão, ele, dando esses conselhos do pai, de pai para filho, sabendo que isto era uma tendência natural, natureza pecaminosa do homem, ele vai falar a respeito da questão da fidelidade conjugal, da questão do adultério. Alguém pode, na semana passada, eu recebi uma pergunta aqui mesmo, aqui no estudo, já sobre a lição de hoje. E essa pergunta se repetiu lá na sala dos professores. Alguém dizendo: mas Salomão não tinha moral para falar sobre esse assunto. Ele teve 1000 mulheres, como é? Só que nós vamos entender que Salomão era polígamo, mas ele não era adulto. Porque ele teve 1000 mulheres que eram dele. Tá certo? É diferente de Davi. Davi era polígamo, mas adulterou. Pegou a mulher do outro.
Tanto que quando Natan chegou para contar aquela historinha, disse que o cidadão tinha muitas ovelhas, mas matou a ovelha do vizinho, que era a única. E isso deixou Davi totalmente indignado. E aí Natan dizia: é você. Ao microfone. O microfone, tem que primeiro esperar o microfone? Pois não. Esse casar-se e dar-se em casamento era contrair matrimônio ou era encontrar e... Tudo que o irmão podia fazer era casar, descasar para casar com outro ou juntar. Porque Era tudo isso aí. dá a entender que era juntamento. Também é. E contrair matrimônio. E depois se dava em casamento, é verdade. Aliás, tem essa história hoje em dia, isso que estava começando a aparecer por aí, os contratinhos, estão fazendo contratinhos de casamento que não são contratos de casamento. Na luz da lei, nada mais é do que contrato de união estável, que é amaziamento. Mas foi bem dito isso, a expressão está entendendo isso, vale tudo. Né? Então, nós hoje temos essa situação. Nós já temos também o chamado casamento aberto. Casamento aberto. Vocês veem aí, tem gente aí defendendo o casamento aberto. E eu já vi gente que se diz crente, eu até acho que coloquei isso na lição 6, naquela oportunidade, dizendo isso: não, que o casamento aberto, há sinceridade. O que é o casamento aberto? É o cidadão que diz assim: ó, eu casei com você, mas o dia que eu quiser tirar a rotina, tanto você pode me trair, como eu me trair, a gente já está avisado antes, então não é traição. Sabe o que eu fiz? Só um minutinho, pode falar. E depois o pastor Alexandre. É o seguinte, antigamente eu me lembro, se uma moça fosse namorasse e tivesse sexo antes do casamento, até expulsava, e aquilo era um ato. Hoje não, hoje tem mais por aí que até deixa a filha e o genro dormir antes da casa. Não, e diz que é melhor em casa do que no papel. Mas isso está ficando uma coisa terrível. E isso é entre crentes, né? o pessoal incrédulo, alguns, diz assim: moças direitas só se encontram nas igrejas. Hoje é que nem carne de vaca. Igual a carne de vaca, não tem mais. Não tem mais. E olha que nas igrejas também já está rareando. Pastor Alexandre. Eu me lembro que na ocasião que o senhor comentou isso aí, eu falei que eles até santificam o guarda, né? Que eles falam: mas e se dois concordarem? Não está escrito lá, né? Só que não tem nada a ver, né? Se dois concordarem na terra, está concordando, irmão. Dois homens de Deus. Exatamente. Né? Então, irmãos, cuidado com essas coisas. Mas isso já começa a aparecer no nosso meio, infelizmente. Então é essa situação que nós estamos. Então, a primeira coisa é isso: Salomão podia falar sobre esse assunto. Segunda coisa, que quando a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a pessoa escreve a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa é um instrumento da palavra, que a palavra ela é de Deus. Não tem nenhum homem, nem mulher sem pecado, a não ser Jesus. Então, nós não podemos querer julgar o que foi escrito pela pessoa que escreveu, porque a palavra ela é de Deus. Se a pessoa estava inspirada, escreveu naquele momento, se ela veio a falhar antes ou depois que escreveu, isso não é um problema do que foi escrito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, lembrando que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então os homens que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. No momento em que elas escreveram, elas eram inspiradas pelo Espírito Santo. Se vieram a pecar depois ou antes, isso não retira a autoridade do que foi escrito. Mas, de qualquer maneira, Salomão poderia ter moral para falar sobre isso. A sabedoria divina, ela leva o homem a respeitar o casamento. Então, o que nós vamos ver na lição de hoje é isso: que dos seus
conselhos paternais, o livro de Provérbios aconselha o filho meu. E quem é esse filho meu? É cada um de nós. É o discípulo, é aquele que vai aprender com Deus a sabedoria. Ela nos aconselha a respeitar a instituição do casamento, a termos pureza sexual. Então, este é o que nós vamos aprender do livro de Provérbios. Em primeiro lugar, irmãos, quando a gente fala em adultério, fala no problema da pureza sexual, nós estamos falando da preservação da família. Porque a família, o casamento, é um lugar estabelecido por Deus para a prática do sexo, para a prática das relações sexuais. A família é o lugar onde Deus determinou a realização das relações sexuais. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos pedir para que o Clóvis leia para nós. Gênesis 1 e 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E vamos pedir para que o Lomário leia para nós Gênesis 2 e 24. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Então, o que os irmãos percebem aqui é que Deus instituiu a família como lugar da procriação, o lugar da reprodução. Portanto, como o homem foi criado como um ser sexuado, que Deus criou macho e fêmea, é na união de homem e mulher que nós temos a possibilidade da prática do sexo. Porque o homem foi o único ser moral sexual. Quais são os seres morais? Os seres que sabem discernir o certo do errado. Deus, os anjos e o ser humano. Deus é assexual, não é nem homem nem mulher. Ele é assexual. A Bíblia diz que Deus é espírito. Os anjos também, Jesus disse, não casam, nem se dão casamento, porque eles também são espíritos ministradores para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então também eles são assexuados. O ser humano é o único ser moral do certo e do errado, que conhece o que é certo e o que é errado, que é sexual. Então a questão da moral sexual é uma exclusividade dos homens. E daí porque o inimigo procura trabalhar nessa área. Porque é uma peculiaridade dos homens. Eu faço questão de forçar isso, deixar isso bem claro, porque há pessoas hoje em dia que procuram provar, por exemplo, que o homossexualismo é natural, recorrendo a seres inferiores. Ah, porque tal espécie tem homossexualismo, tal espécie tem homossexualismo, porque tem cachorro homossexual. Irmãos, a moral sexual é algo exclusivo da espécie humana. Nós não podemos querer descobrir alguns fatos que ocorrem entre animais irracionais e querer transferi-los ao homem. Não tem cabimento. Então o homem é o único ser moral que é sexual. Pois é. Rapidinho. O camarão. Alô? O camarão come das próprias fezes. Pois é. Imitar os animais? Vamos imitar os animais, foi uma boa essa, né? Então, como se forma a família? A Bíblia é bem clara, através do casamento. Deixará o varão seu pai e sua mãe,
e apegar-se-á, quer dizer, assumirá um compromisso, o máximo compromisso entre um homem e uma mulher, que é o casamento. E é no casamento que deve haver a prática sexual e contínua. Isso o apóstolo Paulo lhe deixa bem claro. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos pedir para que a irmã Emília leia para nós. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 até o 5. 1 Coríntios 7, 2 a 5. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem a seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar-vos ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Amém. Aí está jejum na sua tradução? Jejum. Não confirme isso, porque mas é outra versão, mas parece que no original não tem. Para vos aplicar. Eu vou confirmar depois. Só tem oração. Eu acho que no original aí já puseram. De qualquer maneira, o que acontece? O que a gente percebe aqui? A Bíblia é bem clara. Eu costumo, quando eu converso com jovens sobre a sexualidade, eu costumo dizer, a regra bíblica do sexo é bem simples. Antes do casamento ou fora do casamento, nunca. No casamento, sempre. E o diabo envolve tudo, tira isso daí. Porque hoje tem de caso que no casamento, nunca. E fora, né? Então o diabo inverte tudo que Deus estabelece. Então nós temos que ter esse fato. Então, a Bíblia diz, mesmo quando você quer fazer um jejum, uma oração, se dedicar a Deus, por causa de uma prova, por causa de uma dificuldade, enfim, mesmo nesses casos, o que seria da nossa cabeça? Seria assim, não. Se eu vou me dedicar a Deus, é Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não se pode fazer isso senão por consentimento mútuo. E a Bíblia diz o quê? E não por muito tempo, por algum tempo. Por algum tempo. Eu acho que eu ouvi alguma vez o pastor Zé Serafim falando, quanto que é esse algum tempo, pastor Zé Serafim? 2, 3 dias. Pois é. O pastor Zé, eu vi uma vez ele explicando isso. 2, 3 dias e olhe lá. 2, 3 dias e olhe lá, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque o homem foi feito sexual. O sexo é uma necessidade do ser humano. Deus criou macho e fêmea. E macho e fêmea se completam. A vida sexual é uma necessidade para o homem. Não é pecado. Nós não somos da turma do reverendo Mundo. E nem, graças a Deus, a nossa convenção tem acordo com o reverendo Mundo. Irmão, dá licença. Só pastor José Serafim aqui. A gente exige microfone porque os irmãos reclamam que eles não ouvem nada. Um lembrete. Eu sou crente da velha guarda. E alguns anos atrás se ensinava nos púlpitos que na semana da Santa Ceia o casal durma em cama separada. Para não ter relações e nem aproximação, para santificar para a Santa Ceia. E nos encontros de casais que eu tenho feito, me perguntam muito sobre isso. E eu sou meio folgado, né? Eu respondo, só não pode ter relação na hora da ceia. Mas antes e depois
livros. E eu lembro de um casal falou, pode, que alívio. Irmãos, a relação sexual vai ser contínua. Então a Bíblia diz aqui, se for por uma questão de oração, de consagração, é por algum tempo e mediante um consentimento mútuo. Eu já falei aqui com os irmãos que eu congreguei em uma igreja no interior de São Paulo, onde a irmã era a segunda dirigente de circulação e o marido dela maestro coral e da banda. E essa irmã, um dia, resolveu fazer um propósito de 6 meses. Diz que Deus falou com ela. Não foi Deus, não, foi o cão mesmo. Então Deus falou com ela. Quando à noite o marido foi procurá-la, ela, não encoste em mim, eu fiz um propósito de 6 meses. E ele disse, mas eu não fui consultado, eu não concordo com isso. Não, Deus mandou fazer e você tem que aguentar. O que aconteceu? Em 3 meses, um grande escândalo na igreja. Aquele irmão, que era um crente, dedicado, adulterou com a cunhada. Foi um escândalo e essa irmã ficou louca. Então, vejam bem, a situação que a igreja ficou, porque era a segunda dirigente do círculo de oração e era o maestro da corte do corpo da banda. Ele desviou e ela enlouqueceu. Então, isso é um trabalho do cão. Então, a gente não pode sair do que está escrito. Ninguém vai ser mais santo do que o que está na Bíblia. E a Bíblia nos fez sexuados, e o casamento é o local. Por isso que o nosso comentarista diz que um dos motivos que levam ao adultério é a carência sexual. Se você não satisfaz o seu cônjuge, não paga o débito conjugal, que é a expressão do direito canônico, débito conjugal. Por isso que Paulo diz assim, o marido paga à mulher a devida benevolência. O que quer dizer isso? Na linguagem clara da Bíblia e delicada, que não precisa ir para o chulo, é manter o relacionamento limpo. A carência sexual leva a pessoa ao adultério. Então, às vezes, a gente só vê o ato do adultério e condena o traidor e vai correndo atrás da vítima, coitadinha. Tem que ser analisado cada caso, porque se o traído negou a satisfação para o cônjuge, ele é culpado também. Não caramba. Do outro lado lá, não tem jeito. Há um versículo que eu estou tentando achar aqui, não achei, está em Provérbios 27, mais ou menos, que está escrito assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma pobre até o amargo, para a alma faminta até o amargo é doce. 27, 17. 27, 17. Obrigado. Aqui. Não, 27, 17? Não. Não é. É 7, né? 7. Eu falei, porque hoje de manhã a nossa leitura devocional em casa foi 27 de 1 a 14. E a gente ouviu esse versículo. Eu falei, é 27 e 7. Posso ler? Pode. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Se aplica bem nesse caso. Exato. E há um provérbio chinês que é cachorro satisfeito não vira lata do vizinho. Exato. Deve ter provérbio até chinês aqui. Pois não. Tem uma pergunta aqui, pastor. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário interessante que o senhor está falando sobre a importância, né, da vida sexual entre o casal. Mas a gente às vezes não dá para trabalhar da mesma forma o homem com a mulher, né? Porque o homem, ele tem, claro que tem um lado emocional também junto, mas ele tem mais o lado físico do que a mulher, né? E a mulher é muito mais emocional. Então essa satisfação, ela tem que acompanhar o relacionamento. Porque eu me lembro que eu posso estar, viu, pastor, há 3, 5 ou 7 dias. Se eu falar uma palavra que minha esposa não se agradou, não tem que faça acontecer. Mas não tem mesmo, né? O irmão Luiz Henrique, até na lição dele, na videoaula que está aí no portal Escola Dominical,
ele falou muito bem, essa história, quer dizer, o homem, ele quer sexo e em 5 minutos ele fez o sexo e está satisfeito. A mulher não é assim. Se você quer ter uma noite romântica, começa 2 dias antes, 1 dia antes, agradando e tal. Às vezes, quantas vezes, né? Eu tenho 20 anos de casado, quantas vezes eu estraguei tudo por uma palavra um pouquinho antes de ir para cá. Estragou tudo. Uma palavrinha que você fala, pronto, azedou tudo. Não é? Então, é aquela história. Nós tivemos aqui uma pregação muito boa do pastor José Carlos de Lima, presidente da Convenção da Paraíba, sobre a mosca morta. Né? Às vezes você joga uma mosca morta e estraga todo o perfume. Tem uma pergunta aqui, pastor, do irmão Roberto, está dizendo o seguinte, que foi uma pergunta que surgiu no grupo de estudo lá deles, que se houver adultério, né, e não ter possibilidade de restauração de ambos, a Bíblia dá respaldo para o divórcio? Pergunta se está correto. E também, se dá respaldo para o divórcio, dá respaldo para o novo casamento? Veja bem, aí é um outro assunto que a gente não vai entrar no assunto do divórcio, mas é um dos casos, um dos 2 casos que a Bíblia autoriza o divórcio. E quando autoriza o divórcio, é para permitir o novo casamento, no caso da dissolução do vínculo. Tá? Então, como nós estávamos dizendo aqui, a Bíblia, então, manda que se mantenha um relacionamento sexual contínuo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O adultério. A Bíblia diz o quê? Não deis lugar ao... Se você não cumpre o seu papel de marido ou de mulher no parte sexual, você está abrindo espaço para o diabo agir. Está abrindo espaço para o diabo agir. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A Bíblia diz. Né? Então, não está dando certo, eu lembro no começo, eu já contei isso aqui também. No começo do meu casamento, pastor de saudosa memória, pastor Daniel Beltrão, um dos pastores mais da velha guarda aqui. Eu tinha 3 meses de casado, assim, não estava dando conta do recado. Aí ele chegou para mim e falou: "O cara, Bruno, vem aqui, eu preciso falar com você depois da escola dominical." Aí eu sentei assim e falei: "Meu filho, você casou faz pouco tempo, tá? Como é que está o seu casamento?" Aí chamou minha esposa também: "Como é que está o casamento? Está tudo bem? Ele está bem? Ele está naquele jeitinho dele?" Aí ela: "Não está nada bem." Aí eu percebi, ele está bem fraco e tal. Aí ela falou assim: "Eu tenho uma receita para melhorar." Eu vi que a coisa estava feia, porque quando falou: "Tem uma receita para melhorar", já abriu um caderninho, já pegou a caneta. A minha esposa já abriu o caderninho, já pegou a caneta. A coisa estava ruim mesmo. E aí mandou dar o fortificante e deu certo. Amém. Valeu. É isso aí, valeu. Então, e eu assim, todo envergonhado, e o pastor Daniel Beltrão, com toda aquela idade dele, toda aquela coisa, falando abertamente, porque é um assunto bíblico, irmãos, é um assunto que não tem que ter tabu, é algo que Deus falou, que eu sempre digo para o jovem: sexo é bom? Não, não é bom. A Bíblia diz que Deus viu tudo quanto tinha feito e era muito bom. Então está na Bíblia, não é bom, é muito bom. Agora, tem um local para fazer, hora de fazer. Agora é como eu falei dos irmãos, o diabo inverte tudo. Que tem de homem impotente por aí, terrível. Pornografia está tornando os homens impotentes. Eu vi um estudo recente, lá nos Estados Unidos, dizendo que o efeito da pornografia na mente da pessoa é pior do que o efeito da cocaína. Pastor Neimi, só para ela aqui, depois eu já dou a palavra. Eu tinha esquecido, né, irmão? Vocês não levantam a nossa. Frase de Nelson Rodrigues: o maior afrodisíaco é o pudor. Exato. Então nós temos que tomar cuidado, tem esse cuidado, irmãos. As pessoas aí ficam querendo, quando vê na pornografia, vê aquelas coisas todas, aqueles atletas sexuais, tudo fajudagem, tudo mentira, depois quer ter o mesmo desempenho e não consegue. Então tem muito caso hoje assim, irmãos, infelizmente. Nós temos que falar a verdade disso. E nisso, o que é? O diabo trabalhando para destruir os casais, destruir a família. Temos que nos cuidar e manter esse relacionamento íntimo, contínuo com a nossa mulher.
nossa esposa. Não é? É verdade que você, quando tinha 20 anos, não vai ter a mesma performance que tinha 85. Mas eu lembro que tinha um senhor, numa cidade também lá que eu trabalhei, não era crente não, mas é um velhinho, com a sua velhinha. Ele disse, não é a mesma coisa, né? Que uma vez ele falou para eu estava conversando comigo, ele falou, não é a mesma coisa, né, querida? Mas eu ainda dou conta dentro das circunstâncias. E a esposa falou, é verdade. Não é isso aí. Tá certo? Pois não, Nelly. Só mais aqui tem um entendimento logo após esse versículo 7:17, que a mulher fala que já perfumei a minha cama e tal. Aí vem o versículo 19, comentário. Maridos, não percamos de vista o sentido espiritual desta séria advertência contra o adultério. Quando não pensam, porque o verdadeiro marido, Cristo, tendo se ausentado aparentemente da terra, perdemos de viver conforme os desejos da carne, poderemos viver assim, mas o noivo voltará quando os malfeitores menos esperam. Isso. Então, aqui ela está mencionando Provérbios 7:19, né? Uma das desculpas da mulher estranha foi essa. O marido não está em casa, foi fazendo uma jornada ao longe, deixou a mulher só. A mulher não parava em casa e ainda foi viajar. Só deu o que deu, né? Eu fiz um encontro de casais e um certo irmão, casal me procurou. O irmão disse que fez uma cirurgia na cabeça e o médico disse que ele ficaria impotente. E de fato ele ficou. Estava ele e a esposa. Ela é uma senhora de 75 anos. Aí eu estava com o casal e falei, bom, a irmã também não fez diferença. Como não faz diferença? Eu estou viva, não morri não. E esse miserável aí não me deixa nem ver de ser rouco. E não, senhora, você tem 75 anos. Estava zangada por causa da situação, né? Então nós temos que entender, irmãos, que a gente tem que ficar com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz isso. Então é preciso haver um relacionamento íntimo. Lembrando que o relacionamento sexual não é só a parte genital. Tem a questão do carinho, tem a questão do companheirismo. A sexualidade ela envolve vários aspectos na vida. Coisa uma. Eu não lembro se eu já vi alguém pregando falando a respeito daquela história de Urias. Sempre fala de Davi, daqueles mas Urias, sim. Porque eu acho que ele não tinha comunhão com a sua mulher. Eu acho que aquela brecha aqui, porque o mal entrou na vida dele, ele carregou o mal nas mãos de Deus, ele não viu, porque ele não tinha comunhão com a mulher dele. Porque qual é o homem que está fora de casa? Vem para sua casa, ele não sabia de nada. O rei mandou que ele fosse para a casa dele, não foi. Então ele mostrou que ele não gostava da família dele. Ele deu uma brecha, concordo com o irmão. Ele realmente deu uma brecha. Quer dizer, ele mostrou. Quando o rei mandou que ele fosse para a esposa, ele não foi para a esposa. Não é que ele foi por Deus? Também, né? Também tem isso. Mas já era o costume dele. Quer dizer, realmente, isso dá a entender que ele não era presente. Se ele fosse, cumpriu tudo. Eu fui criado no interior, e na cultura, na roça, e observando muito essas coisas, né? E eu começava a analisar muito, até os animais, a maneira deles chegarem, eles vão por um arrudeio, por fora, as aves, a pombinha, ela chega na outra assim, com aquele gesto diferente, enrola o pescoço no outro, pega no belisco o biquinho do outro. E eu sou muito observador dessas coisas e começo a prestar atenção. Por que o ser humano, alguns agem pior do que os animais? Porque até os animais dão esse exemplo no assunto que nós estamos aprendendo. Obrigado. Obrigado, mas é verdade. Então, irmãos, outra coisa, o casamento, a família, ela tem a procriação como um dos seus objetivos, mas veja bem que a primeira coisa que Deus mandou foi frutificar. Esse frutificar tem que ser entendido no aspecto espiritual.
atual. É preciso que haja comunhão com Deus na família, em primeiro lugar. A família precisa estar em comunhão com Deus. É por isso que o nosso Verdade Prática, e o nosso irmão Alexandre fez questão de repetir aqui, diz que a melhor prevenção contra o adultério é temer ao Senhor. Quando o cônjuge trai o outro, é porque ele já perdeu a comunhão com Deus. Esse é o primeiro ponto. Ele é infiel ao cônjuge porque ele já é infiel a Deus. Esse é um ponto importante. Isso é só história, quando estoura a bomba, mas é que ele já era infiel a Deus. É importante isso. Quando Davi, que é o caso mais conhecido do adultério da Bíblia, todo mundo nem esquece. Davi, a Bíblia diz que era tempo dos reis irem a guerra. E ele ficou no palácio. Quer dizer, ele já estava fora da direção de Deus. Passeando na varanda. Passeando na varanda, ocioso. Deixando de fazer o que ele tinha que fazer, porque Deus o tinha colocado como rei e eles estavam em guerra contra Amon. Então ele deveria estar lá no campo de batalha, que era o lugar que o rei deveria estar. Mas ele descumpriu isso, quer dizer, ele já estava afastado da vontade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. É o que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Aqui diz a cabeça ociosa e oficina do diabo. É, exato. Isso nós vamos ver na semana que vem, né? Mente ociosa, vamos falar da preguiça. Bom, pode ir para o próximo. Pode deixar o nosso irmão ali, já está aí, já. Aí você fica na câmera, né? Então, pode ir para frente. Por isso, Provérbios vai tratar do assunto. Pode mudar. Quando a Bíblia fala a respeito do adultério, ele começa, ou da pureza sexual, ele começa falando no capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2, a Bíblia já nos mostra que a sabedoria, ela é um antídoto contra o adultério. Por isso que a nossa verdade prática diz: temer ao Senhor. Nós já vimos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9 e 10. Então, a sabedoria, quando eu aprendo de Deus, quando eu quero aprender com Deus, eu vou, um dos objetivos de eu aprender a palavra de Deus, de eu aprender com Deus, de eu ter comunhão com Deus, de eu temer a palavra de Deus, um dos objetivos. Por quê? Para que eu devo ter sabedoria? Diz o proverbista, lá em Provérbios 2:16, vamos pedir para que o pastor João leia para nós, pastor João. Provérbios 2:16. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia as suas palavras. É obrigado. Sobre aí. Só aí? Só. Para que eu aprenda sabedoria? Para que eu aprenda as coisas de Deus? Para que eu fique livre da mulher estranha. Essa expressão mulher estranha parece que é um machismo da Bíblia, porque não tem homem estranho, não tem homem adúltero, tem. O problema é que aqui Salomão ele vai usar, e a gente vai ter uma lição, a lição de número 8, que vai falar sobre a mulher virtuosa, e a gente vai ver que a forma como Salomão trata a mulher no livro de Provérbios mostra muito bem que a Bíblia não tem nada de machismo. Então as personagens que ele coloca nesses 9 primeiros capítulos, com exceção dos pais e do filho, todas as outras personagens são femininas. A sabedoria, a mulher estranha, a mulher louca, são todas essas personagens são femininas. Então ele pega a mulher estranha, mas ele também está falando do homem. Não é? A questão de ser a mulher estranha. Além do mais, não podemos nos esquecer que nós estamos numa sociedade
que adotava a poligamia, não a poliandria. Poliandria são algumas sociedades lá na Guiné, Nova Guiné, né, naqueles lugares lá, tem algumas tribos que a mulher que tinha vários maridos. Mas é coisa rara. Ali no Oriente Médio, nós tínhamos o homem com várias mulheres. A mulher não tinha como. Então, quando ele fala uma mulher estranha, então também se referindo aqui ao caso de adultério, porque o homem era muito difícil ele adulterar. Ele tinha muita mulher, podia ter muitas mulheres, ele legalizava as uniões dele. Por isso que eu disse, Salomão tinha 1000 e não era adúltero. Agora, a mulher que não tinha esse direito de ter vários maridos, é quando se dava mais. Então, além desse aspecto cultural, agora, quando a Bíblia fala mulher estranha, aliás, toda vez que a Bíblia fala de homem ou de mulher nos livros sapienciais, eu tenho que, tanto que fala como homem como mulher, serve para os dois. Lembra-se, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Então, tanto pai e mãe. Então, intercambia esses valores. Pois não, pastor Paulo? José do Egito que deu um grande... Vamos chegar lá. Vamos chegar. Então, a primeira coisa, a mulher estranha, a mulher adúltera, ela é uma mulher estranha. Esse estranha quer dizer estrangeira, ou seja, não pertence ao meu povo. Jogo desigual. Não pertence ao meu povo. Não é da mesma estilo. O que quer dizer isso? Que eu ficarei livre do adultério se eu não me relacionar com pessoas que não temem a Deus. Se eu não me relacionar com pessoas que não têm compromisso com Deus, que não nasceram de novo. Então, começa daí. É o primeiro ponto. Quer dizer, quando eu temo a Deus, quando eu tenho o Espírito de Deus, tenho discernimento espiritual, eu já descubro se alguém pode ter credencial, cartão de mel, mas se ele não tem compromisso com Deus, caia fora disso. Caia fora disso. Porque, como eu disse, a pessoa é infiel ao cônjuge, porque primeiro é infiel a Deus. Quais são as características da mulher estranha? Ela não pertence ao povo de Deus, como eu disse. Ela não tem compromisso com Deus. Ela é carnal. Olha o que a Bíblia diz. Ela lisonjeia com suas palavras. Ou seja, ela é voltada para o ego da pessoa. É voltada para o ego. A pessoa já está em carência afetiva. A pessoa às vezes está em drama existencial. Tem aqueles homens de meia idade, né? Os quarentões. Aí vem uma mocinha, começa a falar que ele é um galã e tal. Ele começa a acreditar naquilo. Ele começa a acreditar que ele está naqueles 20 anos ainda. Que ele massagear o ego. E tudo que massageia o ego, irmãos, não é de Deus. Porque Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, por isso que ela é carnal. A carne, ela busca satisfação própria. A concupiscência da carne são os instintos, os desejos próprios nossos. Então, eu estou sendo desprezado pela mulher, estou sendo desprezado pelo marido, eu sou um galã. Ela lisonjeia com as palavras. Cuidado, meus irmãos, nós vivemos hoje uns dias em que se prega um falso evangelho, que é o evangelho do triunfalismo, que você é um tal, que você que até Deus é obrigado por você, que enaltece o ego. Cuidado com isso. Nós vamos ter uma lição sobre isso, quando fala da arrogância e da humildade. Mas o adultério, a mulher estranha, ela massageia o seu ego. É justamente aquele dia que você está com falta de autoestima, que você está abatido, se achando o pior de todos. No seu serviço você está com o semblante caído. Aí vem aquela moça bonita. Por que você está triste?
bonitinho, você é tão bom, você sempre resolve. E aí começam as coisas. Muito cuidado. Salomão é bem claro. Irmãos, e conhecendo Salomão, como tinha dinheiro, quantas mulheres em cima dele, não é? Quantas? Despreza o casamento. A mulher estranha, ela despreza o casamento. Lá em Provérbios 7, ela mostra bem isso. Quem lê para mim Provérbios 7 e 18? 18 e 19. A irmã já leu o 19, mas a gente vai ler de novo. Vou pedir para o nosso irmão aqui lá do Jardim São Francisco ali. Esqueci o seu nome. Davi. Lê para nós, por favor. 7, 18 e 19. 7, 18 e 19. Vem, saciemos-nos de amores até pela manhã. Alegremos-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Então veja bem, saciemos-nos de amores. Alegremos-nos com amores. É a carnalidade, é o prazer. O adultério ele sempre vem com a oferta do prazer. E diz, o marido viajou. Mas ele não está aí. Eu não estou nem aí com o casamento nem com o compromisso que ele está. Se ele estivesse aqui, não dava. Hoje em dia a coisa está pior. Até vai com o marido junto. Mas naquele tempo, mas ele não está aí. Ela despreza o casamento. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o Filho de Deus, ele não despreza o casamento. Vamos ler lá Hebreus 13 e 4. Versículo que quem gostava muito era o pai do Não Clóvis. Nosso saudoso irmão Manuel Clóvis, ele sempre gostava desse versículo. Hebreus 13 e 4. Uma das mais contundentes cartas que ele escreveu foi com base nesse versículo. Vamos pedir para que o bispo, já leia aí para nós. O senhor está sem Bíblia, mas alguém presta a Bíblia para o senhor, não é verdade? E eu vou justificar aqui, porque o irmão bispo perguntou se ele poderia vir sem lenço e sem documento hoje, não é? Porque hoje ele estava trabalhando lá na congregação dele, vendendo pastéis dele. Que aliás, antes de vir para cá, eu passei por lá para comer um pastel. Hebreus 13 e 4. Aí o senhor já lê e já faz a sua pergunta. 13 e 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, eleito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então há uma imposição. É a única vez na vida que se manda venerar alguma coisa. Não é imagem de ninguém. É venerar o matrimônio. Então o matrimônio tem que ser respeitado, valorizado, enaltecido. Quando diz, o marido está longe, não vai acontecer nada, é uma pessoa que despreza o casamento. Não é serva de Deus, essa pessoa. Pois não, irmão bispo, pode falar. Pastor, não é uma pergunta. Na realidade, é uma situação que aconteceu no meu trabalho. Tinha lá um colega de trabalho e tinha lá uma determinada senhora, ela não estava indo muito bem com o marido. Ele teve um relacionamento com ela e daí ele teve que fazer uma carta para o supervisor pedindo um asilo no outro departamento, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Exato. Daqui a pouco, aliás, o adultério tem como resultado a morte. Veja bem, olha, a mulher despreza o casamento, a mulher estranha, ela não tem compromisso com Deus. Vamos pedir Provérbios, ler Provérbios 2 e 17. O nosso irmão aqui, lá do Bela Vista, que hoje estou esquecendo o nome todo mundo, só lembro o nome, né? Aqui, é isso aqui, pronto. Eu esqueci o seu nome. Edivaldo, né?
Edivaldo, isso não. 2,18 de 2,17. Problema. 2,17. A qual deixou o companheiro da sua mocidade e se esqueceu da aliança do seu Deus. Amém. Então vejam bem, a mulher estranha, ela esqueceu do concerto que teve com Deus, da aliança que teve com Deus, largou o marido, que foi o marido da sua mocidade, não está nem aí, despreza o casamento. E qual é o resultado do adultério? É a morte. Aí sim, agora nós vamos ver 2:18 e 19. Ok? Vamos pedir aqui para que pastor Manuel Isídio lia para nós. Provérbios 2:18 e 19. Porque a sua casa se inclina para a morte e os seus caminhos para os defuntos. Todos os que dirigem a ela não voltará e não encontrarão os caminhos da vida. Ela convida para ir para campo, mas leva para a morte. A mulher estranha convida para ir para campo, mas leva para a morte. Com base nesse versículo 19, que diz assim: porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Há pessoas que defendem, nós sabemos que existe até um segmento religioso aí que diz que o adultério é imperdoável. Não tem jeito. E pegam esse versículo. Está vendo? Porque está dizendo: todos os que se dirigem a elas não voltarão. Está vendo? Isso é tirar o texto do contexto. O salário do pecado é a morte. Então, o adultério, como qualquer outro pecado, qualquer outro pecado, ele gera a morte. Mas ele é perdoável. E Salomão sabia muito bem, porque o pai dele foi perdoado. Davi foi perdoado por Deus. Então, o adultério é um pecado perdoável. Só existe um pecado que é imperdoável: é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tirando este, que é o pecado para a morte de João, não temos nenhum outro pecado imperdoável. É um pecado que gera desastrosas consequências, como nós vamos ver. Mas ele é perdoável. Nós não podemos pegar esse mesmo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: quem vai atrás da mulher estranha vai para a morte. E se ficar lá onde ela está, não volta mais. É isso que está dizendo. Tá? Mas o adultério ele é perdoável. Traz desastrosas consequências na vida terrena. Por isso, até Salomão faz questão de falar bastante sobre esse assunto. Em um livro de Provérbios nós já vimos que fala sobre a convivência sobre a face da terra. Por isso que esse é um assunto, porque o adultério traz funestas consequências visíveis e em várias áreas, o que alguns outros pecados não fazem, mas ele é perdoado. Pois não, pastor Manuel? Sim, pastor. Esta igreja, quando completou 100 anos aqui no Brasil, e os seus membros dizem que é a única igreja que os seus membros estão no aprisco de Deus, ela, a revista a Veja, trouxe uma matéria falando dela, que ela não tinha muito o que falar, porque ela já tinha sido dividida em vários pedaços. Está lá na Veja, eu tenho ela na minha casa, aliás 2, em vários pedaços, e muitos dos seus líderes caíram nos adultérios, e estão lá dirigindo a terra. Esse é um problema sério que nós temos. Está acontecendo, foi o que eu disse no começo, né? Pois bem, depois dessa passagem do capítulo 2, nós vamos ao capítulo 5. No capítulo 5 de Provérbios, que é onde está a nossa missão, a leitura bíblica em classe, também se fala a respeito do adultério. E
no texto que nós já lemos, não vamos ler porque nós já lemos na leitura bíblica em classe, a primeira coisa que a Bíblia fala é o seguinte, é que a princípio o adultério ele é prazeroso. Né? Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Ele é extremamente prazeroso no início. O momento romântico, o momento do relacionamento íntimo, o momento da paixão, ele é extremamente prazeroso. Porque quem correu atrás dele, correu para a satisfação do seu ego. Então esse é um problema sério. O adultério, no momento da prática do ato sexual, no momento do romance, do beijinho, do flerte, dos presentes, isso aí é extremamente agradável. E aí está o problema do adultério. Ele é extremamente agradável. Salomão não nega a palavra de Deus, que é a verdade, ela não nega. O adultério, ele é prazeroso no primeiro momento. Mas a Bíblia diz que o fim dele é amargo. Como o absinto. O absinto é a bebida das mais amargas que existem. E agudo como a espada de dois fios. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela gera morte espiritual. O versículo 5, que nós lemos no Provérbios 5:5. Os seus pés descem a morte. Ele gera morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Segundo, ele gera cegueira espiritual. Veja o que está escrito: os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, suas carreiras são variáveis e não as conhece. Então, ela não sabe por onde está andando, está tateando. Por quê? Porque fica cego espiritualmente. Fica cego espiritualmente. A paixão cega. A pessoa não vê. Às vezes a gente que está de fora, a gente vê às vezes, né? Um cidadão velho, tocando uma mocinha nova, uma amante nova, achando que é o garanhão geral, e na verdade todo mundo está vendo, só quer o dinheiro. Está todo mundo vendo, mas a pessoa que está não vê. E a Bíblia diz, porque a mulher estranha, ela já é cega e leva as pessoas para a cegueira. Diz que tem variáveis as veredas da vida, ela não sabe por onde anda. O adultério, ele gera esta ilusão. Gera um julgamento divino. Nós já vimos aqui, Hebreus 13:4. Porque aos que se dão prostituição e adúlteros, Deus o julgará. E o próprio escritor aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esta semana mesmo, eu conversava com meu pai. Meu pai falava no caso de uma pessoa que teve um flerte, adulterou, acabou o casamento dele e tal, e hoje ele está passando uma miséria, doente, e ele estava querendo até ver uma medida judicial, se conseguia uma pensão de uma filha que mora na Alemanha. Mas tudo isso, consequência, eu estava estudando essa lição e falei: olha o que deu. Olha o que deu. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É Deus quem vai julgar. Mas é muito sério. Deus nem delega, Ele mesmo julga. E vemos a situação. Um homem que era segundo o coração de Deus, qual foi a vida de Davi após esse adultério? Terrível. No leito de morte dele, vendo um filho desonrando. Por quê? Por causa do adultério lá atrás. E depois que morreu, quase 13, não sei quantos anos depois, a gente vê o escritor de crônicas dizendo: e foi fiel, falando de um outro rei, como seu pai Davi, salvo o caso de Urias Heteu. Ficou uma mancha marcada. Hoje, quando a gente fala de Davi, quem não lembra do adultério de Davi? Mateus? Né? Milênios depois.
depois, né? A genealogia de Mateus. Pois, a genealogia de Mateus. Então, irmãos, o julgamento divino é terrível. Dá uma olhadinha em Provérbios 6 e 33, Provérbios 6 e 33 ou 34. A gente ia falar daqui a pouco, nós já vamos falar sobre isso, nós vamos falar. Que é uma das consequências também. Pode ler, Maíri. Provérbios 6 e 34. E 34. Não achou? Achei. É que eu tenho aqui um estudo. 6,34. Porque o ciúme desperta a fúria do marido, e de maneira nenhuma deixará de se vingar. E o 33, achará castigo e vilipêndio, o seu opróbrio nunca se apagará. Exatamente. Então, o adultério tem esse problema também. A gente já posso até adiantar. Uma das coisas que a Bíblia diz é que ele fica à mercê das pessoas cruéis. E todo dia a gente vê no noticiário um marido ou uma mulher que morreu porque tinha traído, o traído foi lá e matou. Com lei Maria da Penha e tudo. Por quê? Por causa do adultério, por causa do ciúme do marido. Então, nós vemos isso. Quem adultera se fica à mercê do ciúme do marido. Eu já contei aqui para os irmãos aquele caso, aquele diácono mansinho, bonzinho, que tinha uma igreja lá na Bahia. Outro dia eu encontrei até esse pastor que me contou essa história. Ele está aqui uns dias aqui em São Paulo. Então ele é aquele diácono mocinho, a mulher foi traída. E o pastor, que já tinha resolvido um caso com um homem bravo muitos anos atrás, falou: isso aí está fácil. Chamou um diácono, chamou a esposa, conta para ele. Aí ela contou para ele, aí o diácono mocinho, bonzinho, que não era capaz nem de levantar a voz. Então o senhor perdoa, né, essa mulher? Ele disse: vou pensar. Como que o senhor vai pensar? O senhor me dê 3 dias. No segundo ele matou a mulher. Então, cuidado, você fica à mercê das pessoas cruéis. É a Bíblia quem diz isso. Mas não, pastor Manoel. Pastor, dentro do homem matar a mulher do dono da Friboi, quem matou-lo, né? Exatamente. Tem mais essa. É a Friboi, é de carne, né? Ah, mas tinha da Ioca também. Ela estava na carne. Ela matou e picou. E picou aquela lá da Ioca também, né? Mas ela aprendeu lá no frigorífico, né? Então, irmãos, era isso, né? O texto diz: você perde a honra, o adultério te desonra, você perde a credibilidade para o seu cônjuge, para os seus filhos e para a sociedade. Porque a sociedade, irmãos, ela é, no mundo a Bíblia diz que está no maligno. Então ela é mentirosa, ela é hipócrita. Ela incentiva o adultério e depois, quando a pessoa adultera, lança em rosto e ninguém mais confia nela. Ninguém mais confia nela. Não é de confiança para ir mais, né? Não é a mulher. Então tem que tomar cuidado. Mas vamos ler Provérbios 5 e 9. Irmão José Antônio, lê para a gente, por favor. José Antônio aqui, na frente do banco. Aí depois, quem pediu a palavra? A irmã Maria Felipe, depois não. 5 e 9. É isso, 5 e 9. Pode o 8 e o 9. Afasta para longe dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua força, nem os teus anos a cruéis. Isso, você entrega os teus anos aos cruéis, e eles são rapidamente reduzidos, e às vezes até em picadinha, né? Pois não, Maria. A respeito dos ciúmes, é bem rápido. Muitos que se vingam e matam, às vezes não é ciúmes, ele não gostava, ele não tinha ciúmes, ele tinha raiva de se trair. Pois é, é verdade.
para a gente. Provérbios 5 e 10. Quem é eu, né? Amém, irmão? 5 e 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entram na casa do estrangeiro. Por que eu não quero também casa, irmãos? Empobrecimento material. Quantas famílias não, por causa da amante. Aliás, essa semana eu acabei não ficando, que a mídia ela lança assim, o STJ eu fiquei caçando e no fim não soube do julgamento. Porque tinha um amante que estava pedindo pensão. Um amante que estava pedindo pensão, um cidadão pôs para fora e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu. E estava lá no Superior Tribunal de Justiça, só faltava essa agora. Eu não sei o que não saiu na notícia. Ou não deu, e aí a mídia não aparece, ou não foi julgado, foi adiado. Mas, de qualquer maneira, quantas vezes nós vemos que a amante leva o dinheiro embora? O bolso é o alvo da amante, do amante, né? Então, a família sofre, porque ele começa a desviar o dinheiro para a amante, e ele mesmo acaba ficando na miséria. E depois que acaba o dinheiro, o que acontece? A amante vai embora, né? Eu falo com o neném de ser crente na mulher mesmo. Então ele sabe muito bem o que acontece. No começo meu bem, meu bem, meu bem. Depois teus bens, teus Pois não, pastor Alexandre, e aí depois o pastor Alexandre. Fazer uma observação aqui, né? Na realidade é da Margarete, mas eu sei que ela não vai falar, então eu já falo para ela. Ela, nós estamos estudando a lição, ela fez uma observação interessante, que o senhor falou que depois que Salomão, com as 1.000 mulheres, né, depois teve que aumentar os impostos para suprir. E com esse aumento de impostos aí o povo ficou descontente e lá na frente o reino se dividiu. O reino se dividiu até Salomão. Também 1.000 mulheres é muito gasto, né? Mas de qualquer maneira, e o que vocês veem aqui no Brasil? Todos os políticos, tudo. Inclusive teve um outro dia aí, não vou dizer quem é, mas é o chefe da quadrilha do Mensalão, que descobriram que ele colocou, tem um amante nova aí, porque esse homem também é mulher, né? E colocou lá no Senado, o Renan Calheiros, que também já teve um amante, que vocês conhecem bem a história, colocou lá numa posição excelente, lá ganhando uns 9 mil reais, né? Porque não tem dinheiro, porque está com medo de ser preso, né? Do mensalão e tal, então já arrumou para a gente pagar a amante dele. Né? É o empobrecimento material. Pois não, o pastor Genador, que já está na frente aqui. Exemplo de vingança sobre adultério, nós vemos na Bíblia, né? Aliás, na Bíblia eu não li isso. Eu vi no filme de José do Egito, quando Potifar foi traído. A mulher dele traiu com um sacerdote do palácio e também com um soldado, um empregado lá. O empregado foi levado para jogar no lago onde tinha crocodilo. E ele não passa isso, ele leva para o crocodilo comer. E a mulher, que era muito bonita, ele mandou cortar o nariz dela, lá no filme. E Potifar disse: me dá aqui a faca, que é a espada, e decepou o nariz dela. E o sacerdote, que foi o amante também dela, que ela também contou a história, ele foi despido, né? Tirado dele as indumentárias do sacerdote e foi levado para o deserto. Lá ele morreu no sol quente do deserto, sem comida e sem água. Pois é, a fúria do Potifar, né? Se vingou. É um exemplo também. É um exemplo. Mas depois a gente fala esse assunto para a gente ir para frente. Então, irmãos, veja bem, o empobrecimento material. E eu coloquei até aqui no esboço, não sei se os irmãos viram, especialistas dizendo que realmente o divórcio empobrece o casal, né? Pelo menos no primeiro momento. Tem até a revista Exame, né? Eu coloquei aqui, recentemente
foi uma revista Exame lá, que é especializada em área econômica, né? No mês de maio, falando, os especialistas mostrando que o divórcio, boa parte dos divórcios que acontece por causa de traição, gera o empobrecimento da família. Males à saúde física, mental e espiritual. Quem lê para mim Provérbios 5 e 11 e 12. Do 11 até o 13. E no fim vem essa E no fim venhas a gemer com o desgaste das tuas forças e do teu corpo. E então digas, como aborreci a correção, e o meu coração desprezou a repreensão, e não... Não, deu 13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei o meu... Então, irmãos, o remorso, o sentimento de culpa, né? E o sofrimento. A Bíblia diz que o adultério gera males psíquicos, espirituais e físicos. Muitas vezes, uma vida promíscua traz as doenças sexualmente transmissíveis, traz um monte de coisa. Então, irmãos, não pensa. Depois você fica ali chorando o leite derramado. Aí não tem mais jeito. É como esse caso que eu falei para os irmãos essa semana mesmo. Cidadão que está doente, com problemas físicos, mentais, abandonado. Por quê? Porque a família deu de costas para ele por causa da traição que ele cometeu. Pois não. Pastor, o senhor falou aí sobre o prejuízo mental, né? É interessante que às vezes um dos cônjuges que comete o adultério escolhe ficar com aquela mulher que adulterou juntamente com ele, e eles nunca vão ter uma vida de paz. Porque primeiro, um vai pensar no outro que sempre será possível ele fazer a mesma coisa que ele fez com a outra mulher. Então aí vai ter um prejuízo mental muito grande, aquela relação nunca vai conseguir ser frutífera e próxima. Exato. Como dizia o saudoso Manuel Flores, não é casamento, é encrencamento. Porque começou ruim, ele sempre falava isso, né? Pastor, é um encrencamento. Pois não. Eu tenho um primo meu, que eu já até comentei, que inclusive teve esse problema, sofreu, ele morreu, que teve doença, e a família dele sofre até hoje porque a amante dele teve um filho, é uma briga terrível com um imóvel que eles têm lá. Meu bem, Deus bem. Deus bem. Não, é terrível, irmãos, é uma situação pavorosa. Então, nós temos que tomar cuidado. E aí, o terceiro texto está no capítulo 7. O terceiro texto está no capítulo 7. Aqui, Salomão, ele faz uma ilustração. Nos outros ele deu conselhos, ele mostra o que é o adultério, como ele é. Aqui agora ele faz uma ilustração. Que pode até ter sido não só da imaginação dele, pode ser que ele tenha visto mesmo. No palácio, ele viu uma mulher seduzindo um jovem, que ele chama de falta de entendimento, e o levar para a sua casa, para lá adulterar com ele. Então aqui nós temos uma ilustração, mais uma vez a mulher alheia. A mulher estranha é chamada aqui de mulher alheia, a mulher do outro. Por isso que o nosso comentarista diz que adultério quer dizer é ir para o outro, para aquilo que é do outro. Por isso que eu disse que Salomão era polígamo, mas não era adulto, porque todas as 1000 mulheres eram dele. Então, a mulher do outro, aqui não é a sua. Cada um tem a sua mulher, cada mulher tem o seu marido. É isso que a Bíblia fala ali em 1 Coríntios 7. Pode mudar aqui o slide. Aqui então ele usa desta ilustração. No capítulo 7, no versículo 7, eu vou pedir para que a irmã Margarete leia para nós, então, Provérbios 7 e 7. Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo.
Então, veja bem, a primeira coisa que a gente percebe aí, lembrando que simples no livro de Provérbios não é elogio, não é coisa boa. Simples é tolo, louco, falta de juízo, são aqueles que se recusam a aprender de Deus. Por que ele era falto de juízo? Porque, versículo 8, ele passava pela rua junto à sua esquina, junto à esquina da casa da mulher estranha. Ele foi brincar com fogo. Nós já lemos aqui no capítulo 5 que se manda ficar longe da porta da casa da mulher estranha. Então, o primeiro cuidado que eu tenho de ter, irmãos, é distância. Não dar lugar. E eu fiz questão de dizer, disse na pré-aula, disse também na leitura diária, que muitos brincam com fogo. Aquele negócio, não há necessidade de principalmente obreiro, dirigente de congregação, pastor, eu vou resolver um caso, eu vou lá. O marido não está, mas eu sou obreiro, a irmã, ela é respeitável. Para que ir com a minha esposa lá? Para que só ir no horário que o marido está? Isso é coisa dos velhos, isso é coisa de quem tem a mente maliciosa. A gente não ouve isso? Mas isso é brincar com fogo. O jovem falto de juízo passou na esquina podia ter ido para outra calçada, mas ele passou pertinho. E quando a gente se aproxima do pecado, irmão, o pecado se aproxima de nós. A gente só lembra de Tiago: chegai-vos a Deus e ele se chegará. Agora, quando você se afasta de Deus, ele também se afasta de você. Quando você se aproxima do pecado, por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz o quê? Deixando o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. É aquele gracejo, é aquela carícia, é aquele aperto de mão que não... a mão fica alisando a outra, é aquela piscadela. São coisas que levam ao pecado. Levam ao pecado. Saudoso irmão Walter conta que tinha um pastor lá na igreja da Rosa, antes de ser a igreja da Rosa, que esse pastor chegava para todo mundo e dizia assim: eu estou num nível de espiritualidade tão grande que pode uma mulher dormir ao meu lado que não acontece nada. E uma dormiu e aconteceu tudo. Hebreus diz: deixando o embaraço e o pecado. Ou seja, antes de pecar, tem o embaraço. E Paulo escreve dizendo que aquele que milita com a milícia não se embaraça o negócio desta vida. Então é aquela história do Davi. Davi vai passeando, como disse o Alexandre, na varanda, e aí a mulher foi tomar banho. Então tem que tomar cuidado com isso. Esse moço era falto de juízo porque ele estava na esquina da casa. Pastor Manuel. E ele já não tinha um bom relacionamento com a filha de Saul. Exato. Ele já aproveitou. Mas eu não, desculpa, ele já tinha casado com a Abigail, já tinha casado com a Inoã. Só 3 anos, mulher, né? Só 3 anos. Só, ele perdeu pro filho, né? Eu vou passar o Alexandre, depois passar o Serafim. Vou citar um exemplo rápido aqui. No dia que teve o congresso das crianças aqui, eu fui convidado para pregar na igreja e convidei uma irmã para ir comigo, né? Só que a minha esposa estava aqui junto com as crianças. Eu falei: Margarete, vai dar tempo de chegar? Ela falou: eu acho que não vai dar. Eu falei: então você liga lá para a irmã e fala que eu não vou pegá-la. Não somente por isso. E a impressão que vai dar na congregação que eu vou chegar? Eu e a bonita da irmã do meu lado. E a minha esposa está onde? Exato. Além de ele estar na esquina, lá não fugindo da aparência do mal, estava numa hora imprópria, né? Estava numa hora imprópria. Mas vamos chegar aqui. Vamos chegar aqui. É o B. É o B. Ele foi lembrado, tanto pelo pastor Serafim quanto pelo pastor Alexandre, exatamente que devemos nos livrar da aparência do mal.
Porque é aquela velha história, não aconteceu nada, mas é besteira. Não. A Bíblia é clara nesse sentido. Só a aparência já é pecado. Está na palavra de Deus. Então aquela história de ir almoçar com a colega de trabalho, sendo você casado, sendo ela casada. Ah, mas só estamos almoçando. Isso daí é um insulto à inteligência da mais simples, da mais singular das pessoas. Não tem nada de só estar almoçando, está pecando. Por que você não convida o mais feio do trabalho para almoçar? Por que você não convida o porteiro? Não, convida a secretária, né? Não, mas só estamos almoçando na frente de todo mundo, não está acontecendo. Está acontecendo sim. Está acontecendo na intenção. É o preparatório. É o preparatório. É exatamente nesse momento que você está passeando pela varanda. Pastor Genaro? A mulher estranha é como a sucuri. A sucuri, quando ela vai pegar a presa não percebe. Ela hipnotiza já de longe. E ele não percebe. Então a mulher estranha é a mesma coisa. Ela tem uma tática tremenda. E a presa, que é o homem que ela está afim, ele não a conhece. E ela tem vários tipos de atrativo para iludir, para enganar. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu vinha da cidade, e quando chegou no centro de Itaquera, estava frio, eu no banco, como eu não pago passagem, eu passo o cartão e vira catraca. E fico ali, falo, motorista, posso dizer para ela? Bem, pode. E ali na frente tem um banco duplo, que cabe 2 pessoas. Eu estava sentado do lado da janela, e chegou uma mulher, entrou pela porta, e ela sentou do meu lado. Aí ela disse assim, está tão frio, né? Eu respondi, sim. Ela disse, você está tão quentinho. Aí encostou em mim. Assim que ela encostou em mim, ela disse, sou pernambucana, tenho 75 anos, sou solteira, e você vai ser meu namorado. Eu falei, a senhora é maluca? Eu falei, bem assim, a senhora é maluca? Eu sou casado, senhora. E não está mais, além de ser casado, eu sou crente. Entendeu? E ela atentou para me dar um beijo. Me atracou assim. Aí eu falei, motorista, abre a porta depressa que eu vou descer. Ele disse, pela primeira vez, eu vejo um homem fugindo de uma mulher. Eu falei, pois é, senhor, eu sou casado e sou crente, eu tenho que fugir. Porque se eu não fugir, acontece o perigo. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, manda fugir. E eu realmente disse. Olha o José aí, pastor João. Olha o José aí. E entreguei aí, e o motorista passou, abriu a porta e eu desci e fui embora. Fez igual o José. O senhor já tinha visto lá o filme José do Egito? Não, nunca tinha visto. Não tinha visto ainda? Não. Ah, bom. Então, o senhor ia falar que ficou nascendo. Não existe idade. A mulher tinha 75 anos, disse ela. Mas como disse o pastor José, não tem limite de idade. O perigo é esse, eu fugi. E aí ele tem que fazer como José, né? José, ele não criou a situação embaraçosa. Por isso que Deus o livrou. Ele não criou aquela situação embaraçosa. Mas ele soube sair correndo, embora isso lhe tenha custado a liberdade. Não ficou paletó. Ficou paletó com a mulher. O paletó não ficou. O paletó não ficou com ela, não, né? Com a mulher, não. No meu caso? Não. Ela tentou me beijar. Entendeu? Me atracou assim, falou, olha, passou já tá bom, só garrando e toquendo. Esse testemunho me fez ir, porque tem 1 mês e pouco que eu estava vindo, e quando eu passei ali por perto daquele batalhão que eu lado da Prece, tem um trechinho que é meio escuro, até chegar no posto de gasolina. E quando eu vi, eu vivia na minha frente para me abraçar. Eu também, Maria! Olha essa lição. Quando eu olhei assim, eu fui na frente para me abraçar. Sai, Satanás, sai, Satanás! Olha, os irmãos aqui estão bem, viu? Os irmãos aqui estão. Ô, José Antônio, por favor. O sangue de Jesus tem poder. Aproveitando o
contou o testemunho aqui da serpente. Depois eu tô querendo lembrar quem era, quem falou. Quem foi que falou? Dele, né? Ele falou que. Eu não vou contar o testemunho, né? Ah, pastor Irineu! Ele falou que aí ele viu aquele espinho e ele foi ver o que era. E era uma serpente, mas que estava a rã, piava, mas não conseguia sair fora da serpente. E ela ia em direção à serpente até que se entregou a serpente. Então, tipo, a mulher estranha, ela sem cruz e leva mesmo. Entende? Pastor Bispo. Pastor Bispo também tem o seu caso, pastor Bispo? Agora, sabe que eu fiquei recebido de novo, né? Sei. Viajei para a Bahia, chegou lá uma pessoa me deu um bilhete, mandou um bilhete para mim. Eu li o bilhete e rasguei. Aí no outro dia, enquanto eu passo por ela, ela disse: você leu o bilhete? Eu li e rasguei. Aí no bilhete, ela dizendo que me desejava, que eu na testa aí, mas a noite eu tive um sonho, né? Sonhei justamente o que ia acontecer. No muro apareceu uma mulher e que queria me beijar e eu afastei. Aí justamente encontrei essa dita que mandou o bilhete, e lá você leu o bilhete, eu li. Aí ela disse, aí ela atravessou. Aí ela disse no bilhete que queria me dar um beijo na testa. Ela disse: vem aqui. Ele me dá um beijo na testa, eu digo: não, aí fugi também, igual eu. Não era essa a sua bênção, mas a bênção depois chegou, né? Pastor, também, pastor. Olha, eu não sabia que a coisa era assim. Hoje isso aqui tá funcionário. Não, mesmo porque eu não tenho tamanho, não tenho altura, não tenho olhos verdes, nem isso, e sou gordinho. Mas o sucuri não tem. Sucuri pega a Se os irmãos estão pensando que essas coisas acontecem a revelia da igreja, ou seja, que acontece só fora da igreja, isso é muito enganados. Eu estava conversando com um pastor, mas o cara não deve saber a história. Esses dias agora, nós tínhamos uma igreja, uma cidade X, e o pastor ficou perturbado, o dirigente da congregação, porque não sabia como resolver o problema. E qual era o problema? Tinha um moço de 19, 20 anos, na mocidade, um moço bonito, e naquela igreja, uma irmã de 72 anos de idade. E começou a flertar o moço, e mandar bilhete, e falar que estava sonhando com ele, que Deus tinha preparado. Olha, na igreja isso aí. Aí o irmão chamou, o pastor, o dirigente chamou os irmãos do ministério e falou assim: irmão, o que nós vamos fazer diante dessa situação? Vamos suspender essa irmã da comunhão? Aí o irmão, muito sábio, Deus deu muita sabedoria para ele, porque nós vamos ganhar as pessoas, não vamos perder, né? Irmã da igreja, caducando, com 6 anos caducando, é isso? Esse negócio depois de 70 anos, então, como acontece na vida particular, sexualmente também é câncer enfado, irmão. Não adianta a pessoa dizer que 70 anos eu tenho que ser tão vigor de 20. Isso sai da sua cabeça. Porque fisicamente tem um médico aqui, né? Tem um médico aqui que vai deixar eu aqui na erro, né? Passando dos 50, já vai abaixando aquela lamparina, não é isso? Que acendeu lá nos 19. Aí chamaram o ministério. Como resolver esse problema, esse impasse? Aí o irmão muito sábio falou assim: irmão, é o seguinte, esse moço não é um moço ativo na mocidade, tal. Chama esse moço como quem não quer nada e transfere ele para a congregação. Então fala: olha, meu filho, eu estou precisando de você para trabalhar com a mocidade lá no... E o moço estava a ponto de sair da igreja, de subir, porque já imaginou com 19 anos, uma irmã de 72. Ai, meu filho, eu estou sonhando com você. Uma noite, meu filho, que isso? Isso é coisa de doido, é loucura. Aí, irmãos, o que aconteceu? O moço foi transferido para lá e a irmã foi transferida para outro lugar que você... Eu posso falar? Um pouco para deixar o ambiente um pouco mais alegre. Aqui na nossa igreja nós temos uma irmã que todo domingo ao final do culto assedia o nosso pastor. Exatamente. E toda terça-feira ela pede perdão. Só espera para o caso dela que Jesus venha depois da terça, entre a terça e o domingo, né? Exatamente. Ela fica uma lacuna aí. Outra coisa que o pastor falou, o horário era no crepúsculo da tarde, na escuridão.
no escurinho. Quando eu era criança, um dia eu falei uma frase que todo mundo, meus tios, e eu repetia porque todo mundo achava. Porque eu não falei uma coisa e todo mundo. Eu dizia assim: no escurinho a gente faz amizade. E então, no escurinho, o problema do escuro. Cuidado com a Rita. Então, ele foi imprudente, ele já estava no horário da escuridão, no horário. Isso também nos fala o quê? A escuridão nos fala do. Nós temos que, a Bíblia diz que nós temos que ser filhos da luz e filhos do dia. Quando você está com a sua retaguarda espiritual baixa, não está orando muito, não está buscando a Deus, não está lendo, você entra num campo da escuridão. Cuidado com isso. Sequência. E à noite todos os gatos são pardos. Exatamente, é isso aí. A aproximação que eu já falei. Outra coisa, ela veio e deu um beijinho nele. Deu um beijinho. Parâmetros culturais, é aquilo que o Alexandre falou. Não faz mal na frente de todo mundo, é um almoço. Cuidado com os parâmetros culturais. Ainda mais nos dias de hoje que nós estamos aí numa época de devassidão, onde o que é tolerável pelas pessoas é abominável por Deus. Mas a Bíblia diz que depois ela agarrou o cidadão. Aí a falta de pudor foi o que aconteceu lá com o geração. E também a aparência de seriedade. Cuidado, irmãos. Ela diz assim: eu já cumpri os meus votos. Eu já fiz os sacrifícios pacíficos. Estou em paz com Deus. A coisa é para valer. Sempre essa história. Não, vamos aqui, que se precisar eu lavo minha família, se precisar eu vivo com você. Cuidado com isso. Aparência de seriedade não é objetivo. E por fim, a oferta do prazer, que nós já dissemos isso. Cuidado, irmãos. Muito cuidado com o adultério. Muitíssimo cuidado. Isso é A nossa revista fala, né, que a internet aumentou muito isso. Hoje existem os sites de adultério. Já tem os sites de adultério que são os mais requisitados. Já existe uma ferramenta no Facebook. Se você quer ter relacionamento com alguém, você põe o cidadão lá no aplicativo, você põe a lista do cidadão. Se o cidadão, a cidadã colocar você na lista, eles informam: ela também está interessada, você está interessado. Cuidado com isso. Muito cuidado, irmãos, porque a palavra de Deus é a verdade, então permanece para sempre. Irmãos, terminando aqui o nosso estudo, cadê com quem está? Pastor João, pode falar aí? O último versículo chave fecha lá dizendo assim: o caminho que a sepultura é o caminho da casa dela. Pode ler. Não, o microfone aqui, pastor Senhor. Não deixa de ser a antiga serpente de Jesus. Exatamente, não deixa de ser a antiga serpente. Pois não. O último versículo fala assim: olha, caminho de sepultura é a sua casa, e os quais descem as câmaras da morte. Amém. Só aqui o nosso irmão Adjetico está mostrando isso. A nossa irmã Neide, que é a viúva do nosso pastor João Branco, está informando então que o culto fúnebre será amanhã às 9 horas no cemitério do Parque Jaraguá, localizado no quilômetro 23 da rodovia Anhanguera. E o sepultamento será no cemitério dos Ipês, em Jundiaí, após o culto. Vamos. O nosso pastor José Serafim está aí com os livros, está com a maquininha também? Tem o livro do Apocalipse e o livro da família, os irmãos adquiram. É um livro de um especialista. Hoje nós tivemos 50. Eu esqueci de pôr, vamos pôr o vídeo. Então, 51 irmãos presentes aqui, 66 virtuais. Vamos convidar os irmãos para vir. Nós tivemos uma queda de 8% na frequência no último trimestre, tanto virtual quanto físico. No final aqui nós vamos ter um vídeo agora, depois nós vamos encerrar. Eu vou pedir para que o pastor José Serafim interprete a bênção apostólica e o pastor Sena ore.
E tem uns salgadinhos aí, né? Hoje o irmão Silvio conseguiu esses salgadinhos para nós. Iam levar embora e foi uma bênção geral, porque eu achava que não ia nem ter sala hoje. Jesus ouviu nossas orações e deu sala e salgadinho. Aleluia. Pois não. Vamos ao vídeo e logo em seguida o pastor C na hora, o pastor José Serafim pede para ver sua apostólica. Esqueci do vídeo. Calma. Tô aqui, hein? Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro. Com gratidão, eu faço esta oração. Santuário, tem teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro. Com gratidão, eu faço esta oração. Santuário, tem teu Seja essa a nossa oração e os nossos